Olá, hoje eu irei fazer uma série de vídeos a partir desse que fala sobre sabotadores mentais. E o que é sabotadores mentais? São armadilhas da nossa mente, são mecanismos de defesa. Todos nós temos mecanismo de defesa e todos nós temos em maior ou menor grau sabotadores. Já diz uma frase que a nossa mente é a nossa pior inimiga. E realmente é, porque são padrões de pensamento que adquirimos principalmente na infância, adquirimos certos padrões de comportamento, de pensamento negativo, pensamentos limitantes, onde vai ser ativado no momento que você tiver numa situação de conflito, aquele mecanismo de defesa vai ser ativado na sua mente inconscientemente, porque a maior parte deles está no inconsciente. Você não faz porque você premedita fazer, você não faz porque você se planeja a tomar certos tipos de comportamento, mas você faz de forma inconsciente e automático. São pensamentos automáticos limitantes, são sabotadores. No nosso dia a dia a gente sempre vai se deparar. E eu vou fazer uma série porque o assunto é tão extenso, é tão vasto, que com certeza não daria em 10 minutos, num vídeo de 10 minutos. Então, todas as segundas-feiras eu vou falar um pouquinho sobre os sabotadores da mente. Primeira coisa que eu quero dizer é que, como eu já falei, são mecanismos de defesa. A segunda coisa é que todos nós temos sabotadores, todos nós passamos por momentos de conflito, de traumas, né? E isso fica no nosso inconsciente, fica registrado. Exemplo, o sabotador da mente, ele nos ajuda a lidar com conflitos, com situações de dor, com situações desconfortáveis. Eu vou dar um exemplo, uma criança que vê os pais brigarem, né, constantemente, aquelas brigas, aquelas discussões intermináveis todo dia, aquelas brigas intensas, xingamentos, desrespeito. E essa criança entra no quarto, né, dando um exemplo de como pode ser gerado o sabotador. Essa criança entra no seu quarto, e vai brincar e coloca os seus pensamentos, tira o foco daquela briga, daquela discussão, coloca seus pensamentos nos brinquedos, né? Coloca o seu foco no brinquedo, o seu foco no videogame, no celular. Essa criança sempre exposta a essa situação de conflito, essa situação de dor, porque para a criança dói ver os pais discutindo, brigando, isso é altamente traumático para a criança. Isso fica registrado no inconsciente, que ela precisa fugir daquela situação de conflito, daquela situação de desconforto para ela, emocionalmente. Ela precisa fugir. E quando essa criança cresce, já que aquilo ficou registrado no pensamento, aquela fuga, que quando ele era criança, ia para o quarto para se distrair com brinquedos ou com outras coisas e fugir da briga dos pais, aquilo ficou registrado. Então, quando essa criança cresce e chega em momentos de conflitos pessoais, né, num relacionamento ou em uma situação semelhante, que o cérebro identifica aquele desconforto, aquela dor que houve lá no passado, lá na infância daquele homem adulto, ele novamente vai ativar o mecanismo de defesa, de fuga. Agora aquele homem não é mais uma criança indefesa, que quer fugir das discussões, da dor, da briga dos pais. Agora é um adulto que precisa ter autorresponsabilidade com suas ações, com o que acontece em sua volta e dentro de si. Mas automaticamente e inconscientemente aquele homem adulto, ele foge. Ele foge daquele conflito, ele foge de resolver aquele problema que surgiu na vida pessoal dele, no trabalho ou na vida sentimental, ele foge. Por quê? Porque quando criança, o cérebro ele fez um mecanismo de defesa, de fuga para aquela criança. Ele focou a sua atenção em outras coisas.
E normalmente, quando chega na fase adulta, ele foca. Ele, ao invés de enfrentar o problema, porque agora ele é um adulto e ele é autorresponsável pelas suas ações, ao invés dele enfrentar, dele procurar soluções para o seu problema, ele foge. Ele finge até que não existe, né? Que não existe o problema. Ele às vezes, num conflito interpessoal com alguém, com um familiar ou com alguém próximo a ele, ele para de falar. Eu conheço casal que para de falar com a esposa, ou a esposa para de falar com o esposo durante dias. Fica zangado, fica numa situação de conflito, ao invés de resolver, eles param de falar, eles se fecham dentro de si e fogem daquela situação e fica dias sem falar um com o outro. E isso é um mecanismo de defesa, só que isso não resolve o problema. Ao contrário, agrava. Na infância resolvia o problema porque a criança se distraía com os brinquedos, com outras coisas e fugia dos conflitos dos pais. Mas na fase adulta, onde ele tem que tomar uma posição, onde ele é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, esse mecanismo de defesa da autossabotagem, né, ele agrava. Sabotadores mentais. Porque faz a pessoa fugir. Ao invés de resolver, ao invés de encarar de frente, faz ela fugir do problema. E isso é um dos exemplos. Então, ao decorrer dos vídeos, durante a semana, eu vou estar dando exemplo, né, de situações de conflito, onde a nossa mente, que é a nossa pior inimiga e também pode ser a nossa melhor amiga, se soubermos usar, a nossa mente entra numa situação automática de sabotagem. Ela sabota o nosso dia a dia, ela sabota o nosso sucesso, ela sabota o nosso crescimento pessoal. Com essas situações que estão registradas. Então é por isso que eu falo, esses sabotadores mentais, ele é formado especialmente, na maioria das vezes, na infância. Na infância, em momento de conflito, onde a criança não tem como se defender, a criança não sabe se defender. A criança não consegue resolver o problema, que às vezes, na maioria das vezes, não é nem dele. Então ele foge do problema. E aí fica registrado na memória, para no futuro, qualquer situação de conflito, o cérebro faz a gente fugir. Então vocês fiquem alertas, se puderem anotar isso aí, pega um caderno, uma caneta, anota. Os sabotadores mentais. Existem 10 sabotadores, os principais. Existem 10 sabotadores na nossa mente. Onde no decorrer dos vídeos nós iremos aprender, nós iremos entender quais são os sabotadores. O que está me sabotando? Uma professora falava, ela gostava de falar, a gente costuma dar pernada em nós mesmos. E é verdade. Nós nos autossabotamos, nós nos damos pernada em nós mesmos. Nós nos passamos para trás, nós mesmos puxamos o nosso tapete. Perdemos muitas coisas, perdemos oportunidades preciosas por causa da autossabotagem. Por causa daquela coisa que a gente não quer tratar, a gente acha que não é nada demais, que é normal, e vai passando os anos das nossas vidas e a gente fica num ciclo vicioso de autossabotagem e não consegue ter sucesso, não consegue ter crescimento pessoal, não consegue superar os seus medos, os seus traumas. Por quê? Porque tem um sabotador e nós somos os sabotadores da nossa própria história. Então eu quero que vocês fiquem atentos para nos próximos vídeos eu falar sobre os 10 sabotadores mentais. A cada vídeo eu vou falar sobre um, porque como vai ficar extenso, né, esse assunto, eu gosto de dividir subtítulo, né, dividindo para que vocês entendam, para que eu traga exemplos, né, de autossabotagem e vocês entendam com clareza. E os vídeos não fiquem tão extensos, né? Para não ser cansativo. Então, gente, até mais, até a próxima semana. E fique esperto, não deixe a sua mente te sabotar, ok? Shalom para todos.